Hello everybody, how are you today? Olá pessoal, como é que vocês estão hoje? Hoje nós estamos entrando na nossa 15ª lição, né? E hoje o assunto é um assunto bastante interessante que eu gosto muito de falar sobre ele, tá? O nosso assunto de hoje, da aula número 15, é sobre acrônimos. Será que vocês já ouviram falar essa palavra acrônimos? Vocês sabem o que é acrônimo? Pode até ser que vocês não tenham nunca ouvido falar nessa palavrinha com esse nomezinho tão assim diferente, né? Acrônimos. Mas com certeza vocês conhecem os acrônimos e utilizam eles no dia a dia de vocês. Vamos verificar esse exemplo que nós temos aqui nessa tirinha, tá certo? Nós temos aí uma tirinha onde o garotinho, né, da tirinha está dizendo: My name was David, meu nome era David, but that sounded old-fashioned. Mas isso soava muito fora de moda. So I shortened it to DVD. Então eu encurtei isso para DVD. Então veja se vocês já começaram a descobrir um pouquinho, né, o que seria acrônimo. Será que com essa tirinha vocês já conseguiram descobrir o que é acrônimo? Bom, se não descobriram ainda, vamos verificar o que é acrônimo no próximo slide, tá certo? Bom, acrônimos são palavras formadas por letras, né, ou sílabas de palavras sucessivas ou locuções, ou pela maioria dessas partes. Nós temos aí um exemplo de um acrônimo que todo mundo conhece, que é o GPS, né? Mas vocês sabiam que GPS é um acrônimo? Pois é, o GPS é um exemplo de acrônimo, porque o GPS ele é formado pelas primeiras letras, certo? Dessas 3 palavrinhas que vocês estão vendo aí na tela, certo? O G de Global, certo? O P de Positioning e o S de System. Então, como eu falei anteriormente, o GPS é um exemplo de acrônimos, porque ele começa, certo? As letrinhas que formam o GPS são as letras das 3 palavras que formam realmente o significado de GPS, certo? Na próxima tela, nós temos alguns exemplos de acrônimos que são muito utilizados na internet. Se você é uma pessoa que utiliza a internet constantemente, se você joga na internet ou se você entra nas salas de bate-papos, por exemplo, e que você às vezes tem que se comunicar com algumas pessoas de outros países, com certeza você já deve ter ouvido falar de um desses acrônimos, tá certo? Então, pessoal, nesse slide vocês vão encontrar alguns exemplos de acrônimos bastante utilizados na internet. Não são os únicos, como já falei anteriormente, mas são acrônimos bastante populares, tá certo? Verifiquem aí que a maioria desses acrônimos, eles têm as letras, né, as iniciais de cada uma das palavrinhas, certo? Nós temos assim também no nosso material escrito, nós temos assim outros exemplos de acrônimos, onde que vocês podem dar uma estudada e dar uma verificada e começar a colocar em prática esses acrônimos das próximas vezes que vocês entrarem em salas de bate-papos, em chats, tá certo? Bom, também eu estou deixando uma dica para vocês de um vídeo bastante interessante, tá certo? Que também trata sobre esse assunto acrônimos. Então, vale a pena dar uma assistida para vocês verificarem um pouquinho mais, entenderem um pouquinho mais o que são, né, esses tão falados acrônimos, né? E nesse próximo slide, eu coloquei também alguns exemplos de acrônimos, mas são acrônimos que são mais utilizados no mundo dos negócios, tá certo? Então, assim, deem uma observada e comecem a se familiarizar com esses acrônimos, porque realmente hoje eles são muito utilizados no nosso dia a dia. Quando nós estamos, por exemplo, falando no WhatsApp, quando nós estamos numa sala de bate-papo, num chat, né? Ou quando nós estamos no Skype, por exemplo, geralmente nós utilizamos muitos acrônimos, também em português, para facilitar, né, a
a escrita para que ela seja feita de uma forma mais rápida, mais ligeira. Então, geralmente, nós usamos muito acrônimos também em português. Hoje, por exemplo, quando você vai perguntar cadê você, você não vai estar escrevendo a palavrinha na íntegra, né? Cadê você? Mas geralmente você usa o quê? A letrinha K e a letrinha D, que forma a palavra cadê, e a letrinha V e a letrinha C, que forma a palavra você. Então, da mesma forma que esses acrônimos são utilizados na língua portuguesa, eles são muito divulgados, muito difundidos e muito utilizados na língua inglesa também, tá certo? Deem realmente uma boa lida lá no material de vocês, que tem bastante exemplos de acrônimos, tá certo? E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de se familiarizarem e utilizarem mais esse meio de comunicação que hoje é tão atual, tá certo? Bom, no próximo slide nós temos aí um texto que nós também temos lá no material escrito de vocês, que é um exercício que dentro desse texto nós temos acrônimo, tá certo? Então eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse texto com bastante atenção, prestassem bastante atenção, verificassem qual é o acrônimo, tá certo? E respondesse lá no fórum qual é a questão, né? A resposta para a questão que eu deixei para vocês lá no material escrito de vocês, tá certo? Mais uma vez, pessoal, gostaria de lembrá-los, tá certo? Que eu estou sempre lá no fórum para tirar as dúvidas de vocês, para responder as perguntas de vocês. Toda vez que vocês têm dúvida, não guardem essas dúvidas para vocês. Coloquem lá no fórum. Eu tenho percebido que alguns colegas de vocês têm ajudado também, vocês estão ajudando uns aos outros e é bastante interessante ver vocês interagindo uns com os outros e comigo também, ok? Bom, por hoje ficamos por aqui. Thanks for coming, obrigado por terem vindo e bye bye.